Eu acho que já iniciou, né? Então, eu queria agradecer aí novamente a Luciane por ter aceito aí a conversar com a gente hoje. Esse mês de março, até por sugestão dela mesmo, é um mês que nós dedicaremos integralmente as nossas lives às mulheres, por uma questão muito óbvia. No dia 8 de março, celebramos, né, o Dia Internacional das Mulheres. No próximo final de semana, teremos várias manifestações em função ainda do caso não resolvido da vereadora assassinada Marielle e seu motorista, o Anderson, né? E hoje, conversando com a Luciane, o tema Mulheres na Ciência e na Política é muito candente. A Luciane é uma socióloga de mão cheia. Já há algum tempo a gente tem conversado sobre vários aspectos. E hoje nós, então, elegemos esse tema, que são temas de grande amplitude, porém tem muitas correlações, né? Porque eu queria até iniciar com uma pequena consideração, é que eu ouço frequentemente a, a demonização, vamos dizer assim, da política na ciência. Eu acho que nós estamos como estamos hoje exatamente porque há um pecado capital em relação de se olhar a política da forma como essa, né? Ou seja, é lógico, a política no seu estrito senso e no seu dia a dia é feita por todos nós. Então, quer dizer, a boa política ela é fundamental para a ciência, ela é fundamental para toda uma sociedade. Então, eu acho que hoje, acho não, eu tenho certeza que hoje nós estamos colhendo, né, esses frutos ruins, porque nós abrimos mão de discutir a boa política dentro da universidade e passando uma imagem equivocada para os nossos estudantes. Então, com isso, eu vou dar o meu bom dia aí à Luciane e abrir, então, obviamente, para as primeiras considerações dela. Bom dia, Carlão. Obrigada pelo convite. Gosto muito do formato que você criou ano passado, dessa conversa com pessoas, com pesquisadores. Foi muito bom, aprendi muito ano passado assistindo os vários encontros que você fez ao longo do ano. E você não ficou esperando, né, para fazer isso. Logo que a pandemia começou, eu acho que você fez assim lives semanais, se não me engano, ou durante todo o ano ou durante grande parte do ano de 2020. Eu acho que esse mês é especialmente importante, né? Agora de manhã, só para vocês terem uma ideia do que a gente está vivendo no Brasil, eu quero construir uma atividade com as minhas companheiras do Rio Grande do Sul e conversava com a assessora da Reginete Bispo, que foi candidata a vereadora no ano passado, lá em Porto Alegre, e ela me dizendo que na semana passada elas perderam a secretária municipal especial para a questão das mulheres em Porto Alegre para a Covid, uma mulher de 42 anos, né? E que tinham perdido também uma outra companheira do PCdoB por aneurisma, porque não tinha conseguido leito, quer dizer, não foi exata, foi Covid, mas não conseguir leito em Porto Alegre, não resistiu e ao ir para o interior ela faleceu. Então, eu acho que a gente deve começar essa live hoje expressando a nossa solidariedade a todas as famílias no Brasil, Carlão. Eu acho que a gente ainda não tem instrumentos para conseguir lidar com isso. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade em captar tudo que a gente tem vivido, porque a gente não está enfrentando só a pandemia, a gente está enfrentando os resultados da pandemia por um governo absolutamente incapaz de administrar a saúde no país, mas também a nível de estados e municípios. Isso mostra a importância da universidade pública, principalmente porque foram as universidades que desenvolveram respiradores mais baratos, foram as universidades que fizeram uma série de campanhas, e, obviamente, para as mulheres em situação de pesquisa, isso ficou mais complicado, porque as casas estão cheias, as pessoas estão gerenciando
Isso aumenta os custos de uma casa, né? Porque as pessoas, você fica mais ansioso também, todos nós ficamos mais ansiosos dentro da casa, nesse isolamento. A questão da saúde mental. E o que eu tenho ouvido muito das minhas familiares e de outras pessoas são mulheres muito esgotadas. Eu tenho ouvido as minhas alunas também orientandas, né? Para manter a saúde mental de toda a família, ou seja, dos filhos, companheiros, companheiras, né? E isso é uma realidade que a gente vive nesse momento. E lembrando que países com mulheres à frente, né, lideranças partidárias, a própria questão da Alemanha e de outros países conseguiram lidar melhor no diálogo necessário para o combate à Covid. E eu acho que esse é um elemento importante, né? No momento que nós passamos pelo negacionismo da ciência, nós temos mulheres à frente da Fiocruz, nós temos mulheres cientistas à frente do gerenciamento do genoma, sequenciamento do genoma, mas, embora a nossa produção seja 50%, como você tinha falado, Carlão, antes de iniciar, quando nós percebemos os lugares na hierarquia da distribuição de poder dentro da universidade, nós ainda temos, aí no Brasil, eu fiz essa conta há pouco tempo, nós não temos nem 10% de reitoras, né? A contar a trans e toda a questão LGBT também dentro da universidade, né? Que é um outro tema para um outro momento, mas nós temos, e obviamente com o governo Bolsonaro, esse número só tende a despencar, a considerar o próprio ministério, né, formado. Acho que nós temos a Damares e a secretária ministra da Agricultura, nem sei se continua, mas também não é isso, né? Não adianta, quando a gente fala de mulheres na política, não adianta você ter mulheres, a gente não está falando da Joyce, né? Porque nós temos, existem a Sarah, não é a Sarah Winter, não é, são as mulheres de esquerda, ou no mínimo, né, com um bom senso para compreender quais são as pautas que estão urgentes. E acho que a pauta urgente é a pauta pela vida. Então, eu me solidarizo aqui com todas as famílias que nesse momento vivem esse drama. Um drama que agora, Carlão, atinge pessoas de 40 e até menos. Então, a faixa ela já foi absolutamente alterada de um equívoco sobre idosos serem o principal grupo. Na verdade, a gente já teve um deslocamento quanto a essa distribuição. Realmente, o cenário imposto pela política brasileira é o pior dos mundos, né? Que a gente poderia chamar de o modelo de pior hipótese de governar um país. Realmente as consequências são drásticas em todos os níveis. Mas eu queria iniciar continuar conversando ainda um pouquinho sobre o Covid, né? Porque, na realidade, nós tivemos ao longo das últimas 6 décadas, até início do século XX, né? Iniciando lá pela gripe espanhola, em 1918, nós tivemos 9, entre pandemias e epidemias, né, nós tivemos vários tipos de problema. E em 2000 foi lançado um livro, né, chamado Spillover, né, que é o transbordamento, né, uma coisa desse gênero, que falava exatamente do conceito das infecções animais e das consequências das próximas doenças e pandemias oriundas exatamente do desequilíbrio de exploração dos recursos naturais, sem que, obviamente, a gente tivesse um controle sanitário adequado. Então, inclusive, hoje tem dois conceitos que devem ser ou deveriam estar sendo bem trabalhados, tanto pela ciência quanto pela política, né? Que um é saúde única, né, que envolve a questão do ambiente, envolve a questão do controle sanitário e envolve a questão de saúde humana e políticas públicas. Então, quer dizer, é um quadrilátero que, no final das contas, ele emana com a coisa principal, que são políticas públicas. Eu vejo isso, inclusive, como um exercício interdisciplinar extremamente importante,
nas instituições que trabalham com ensino e trabalham com ciência, né, na sua totalidade. E o outro conceito é de um planeta único, né, que, na realidade, acaba... Né, eles não são coisas desvinculadas, né? A saúde única e o planeta único, porque a gente já tem mais do que comprovado, e a nossa sorte ou desgraça, não sei qual é, que a gente já sabe que as mudanças globais afetam de diferentes formas áreas que não necessariamente foram ou estão sendo transformadas com muita intensidade, né? E aí, no caso, a nossa felicidade é que poucas pessoas não acreditam nas mudanças globais. A gente já conversou sobre esse assunto em outros momentos, mas uma das questões que, no passado, nós tínhamos que falar mais tempo era para tentar convencer as pessoas, porque nossos modelos eram modelos que ainda tinham uma margem de erro muito grande, mas hoje os modelos de previsão eles são muito mais precisos. Eles trabalham numa escala, vamos dizer, biológica, enquanto que no passado a nossa escala não era biológica. E isso fica muito difícil para aquelas pessoas imediatistas e que têm uma percepção equivocada, dizer, não, isso não vai acontecer agora, então vamos deixar para lá. Mas só que a gente já está vendo aí, né, os eventos extremos acontecendo, a pandemia acontecendo por uma questão exatamente de desequilíbrio ambiental e falta de controle sanitário e falta de controle na saúde. No Brasil, talvez o problema não seja pior, porque os nossos bravos e bravas lutadoras do Sistema Único de Saúde cooperam intensamente com isso, né? Que se fôssemos um sistema privado, como desejam fazer alguns dos políticos da atual gestão, talvez esse impacto, talvez não, o impacto teria sido bem maior. E agora, para a nossa infelicidade, o Brasil hoje passa à frente dos Estados Unidos em número de mortes, né, e infectados. Então, essa é uma coisa que demonstra exatamente esse descaso promovido e sendo perpetuado, né, por pessoas que deveriam estar preocupadas em gerenciar essa crise de saúde dentro do Brasil. Então, nesse sentido... Pois é, mas é interessante você pensar que justamente no momento que a universidade é mais necessária, ela é muito atacada, né, Carlão? Porque a gente, ao invés de receber recurso, vive nesse momento. Hoje a gente tem a votação de uma PEC sobre o auxílio emergencial, que tenta, não de agora, mas desde o início, Paulo Guedes tenta tirar cada vez mais direitos do serviço público. E aí a gente não pode esquecer, e aí eu acho que é importante o trabalho que você faz com as lives, que são os nossos colegas que talvez achem que esses direitos estão assegurados, que muitas vezes, não participando como cientistas da vida política, já estamos ameaçados em várias frentes. A questão do triênio é só um exemplo, né? Mas a própria discussão da nossa condição de um funcionário público de carreira, ou seja, a proposta da reforma administrativa é minar essa condição tão importante do funcionário público, com uma desculpa que a opinião pública acaba comprando, e a gente viu alguns alunos reproduzindo, né, de que R$10 mil é um salário de Marajá. Quer dizer, o Brasil, como dizia o Tom Jobim, né, o brasileiro ele aceita tudo, menos a felicidade alheia, né? Então, ao invés de se pensar em condições de aumento salarial, acusa-se o funcionário público R$10 mil. Claro, em um país de salários rebaixados pode parecer muito, mas se você contabilizar os planos de saúde, moradia, alimentação, não somos nós que estamos ganhando muito, são as pessoas que estão vivendo uma vida absolutamente de precariedade, que não têm condições sequer, quando o Brasil volta ao mapa da fome, de frequentar o dentista. Quando a gente olha a realidade e vê essas crianças com estrabismo, o estrabismo é uma demonstração de que essa criança de 8 anos não tem condições de ir
ao oftalmologista e indo não tem condições de fazer o óculos, e toda uma série de deformações, e até mesmo a pior delas, que é a subnutrição, e a gente vê isso dentro da UENF, as pessoas fazem que não existe, mas existe. Quando você compara o seu neto com 10 anos e uma mesma criança de 10 anos, a segunda criança tem 5 quilos a menos e 5 centímetros a menos, então são adolescentes que têm 13, que parece que têm 10 ou menos, exatamente por um problema alimentar. Não somos nós que ganhamos muito, nós não temos nenhum privilégio, eu não tenho carro, eu não moro em casa própria, eu não tenho nenhum traço de corrupção na minha biografia e gasto o meu dinheiro exatamente reproduzindo as minhas condições de existência. Então, eu gostaria de saber, aqueles que nos atacam, é interessante, porque atacar o professor é fácil, mas ninguém ataca juiz ou desembargador, que não só tem o salário, como tem os penduricários, que são muito mais que o salário, e aí não se fala disso. É muito mais fácil atacar aquele que você vê perto. Acho que a gente devia rever, porque é profundamente equivocado. Atacar o funcionário público é dar um tiro no próprio pé. Acho que já é parte daquela síndrome diagnosticada por Freire, né, quando o oprimido tenta se transformar no opressor, né, e realmente a desqualificação do docente e de todo o ensino público a esses, né, que fazem isso vai ser muito pesado. Eles deveriam estar lutando por um reajuste nas bolsas que, na realidade, estão defasadas há muitos anos. Né? Deviam se mirar, por exemplo, no que vem sendo praticado pela FAPESP, em São Paulo, que são bolsas muito mais dignas para todos os estudantes, né? Tanto em todos os níveis, desde a iniciação científica até o pós-doutorado. Né? Então, esse é um ponto. Exatamente. E essa crise, né, que o Rio de Janeiro vive com o regime de recuperação fiscal, é sempre bom a gente lembrar das isenções para Itaipava, para Gánster, para empresas, até para termas, né, na época do Cabral. Então, não tem a ver com o cofre do Estado do Rio de Janeiro, tem a ver com um problema concreto de gestão. Até porque você tem uma série de iniciativas em alguns estados do Nordeste, né, que há quem gosta de atacar o Nordeste como um lugar de pobreza, quer dizer, a pessoa parou na década de 70, porque o Nordeste tem uma economia dinâmica muito interessante. A gente até, quando passar a pandemia, Carlão, eu quero ir ao Vale dos Vinhedos, quero ver como é que eles fazem vinho em Pernambuco, porque deu muito certo essa iniciativa. Verdade. Então, as universidades do Nordeste e a própria forma de pensar saídas para a gestão não passam necessariamente pelos milhões que parecem que são tão necessários. Agora, a proposta de São Paulo de investir em educação é séria, né? A proposta do Rio de Janeiro, muitas vezes, a considerar a própria forma como a FAPERJ se relacionou nos anos anteriores, no governo Pezão, com os professores nas universidades, é questionável, é uma falta até de organização interna da burocracia, e isso é muito preocupante. É importante a gente remarcar alguns pontos, né? Voltando aqui a algumas questões que já discutimos anteriormente com outros colegas e com você, inclusive, é que, diferente de outros países, os nossos deputados eles não tentam salvaguardar o cumprimento do orçamento, né? Criando esses contingenciamentos que normalmente são utilizados tanto no plano estadual quanto no plano federal, eles geram um efeito muito ruim para o cumprimento da agenda de pesquisa, da agenda de ensino. E em outros países, a bancada, os congressistas, eles fazem com que isso seja cumprido, ou seja, independente de quem está no governo, né, ali há uma defesa dura para que para que o orçamento seja cumprido de forma como ele foi aprovado, né? Então, isso faz com que mude governo, entre governo, saia governo, você não tenha um decaimento da excelência desses países que hoje entram em destaque. Mas já que a gente está colocando
esse assunto, né, eu ia guardar um pouquinho mais à frente, mas, por exemplo, o Brasil é um país que, por exemplo, investe 1,3% do seu produto interno bruto, né, com educação, no geral, né, dentro enquanto, por exemplo, Estados Unidos joga algo em torno de 2,8%. Mas a gente tem uma diferença, aí eu estou relativizando, mas quando você coloca isso em valores absolutos, você pega, por exemplo, 41 bilhões sendo investido em todo o sistema, que entra salário, entre outras coisas, incentivo para 600 bilhões no outro. Então, são 15 vezes mais, né? Porque quando você olha o dado relativizado, parece que a gente não está tão distante, mas quando você olha o valor absoluto, a distância é muito grande, né? Então, isso acaba impactando terrivelmente as nossas ações, né? E quando você olha, por exemplo, que nós temos, por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Ele foi criado na década de 80, como muitos dos ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, o CONAMA. Na verdade, o Brasil foi pródigo no pós-ditadura, né? Começamos a ter uma transição a partir da década, no meio da década de 80, né? A partir da saída, da transição do governo militar para o governo civil. E o que a gente vê hoje, né, é a gente retornando, de volta para o passado, né? Que inclusive com uma coisa muito mais densa de participação militar, né? Não estou dizendo que a gente está vivendo uma ditadura, mas há uma sinalização muito ruim na questão do cumprimento do orçamento. Você falou dessa PEC de auxílio para as pessoas, emergencial, para as pessoas que realmente precisam desse apoio, mas a gente tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que também foi bloqueado, né, com uma série de vetos presidencial para o cumprimento de um dinheiro que ele não vai poder gastar, entendeu? Porque ele não pode usar o fundo o dinheiro que foi resguardado para o cumprimento do fundo, a não ser que seja para criar um falso superávit dentro da balança interna, né? Então, eu vejo assim, quando a gente fala em discussão política, junto com os nossos estudantes, junto com os nossos colegas, é isso, né? Quantos dos nossos estudantes sabem o que o veto, né, vai comprometer o CNPq, a CAPES, a bolsa deles, né, a pesquisa, que foi duramente conquistada ao longo das últimas décadas, e a gente retorna lá para a década de 90, ou seja, 30 anos, isso dolarizando todo o orçamento. É terrível. É terrível o impacto que isso, obviamente, tem, e que a gente não vai perceber agora. Nós vamos perceber o efeito desse tipo de política, ele vem daqui a pouco, né? Costumo dizer que a gente não é imediato isso. A gente já começa a sofrer dessa a falta de manutenção dentro das nossas instituições, né? Por exemplo, nós estamos falando de nossas casas. Quando você falou do nosso salário, a gente teve que usar parte do nosso salário para melhorar a internet. Estamos usando, né, Carlão? A gente está usando. Para melhorar o ambiente de trabalho, comprar uma cadeira que não é uma cadeira barata, para você sentar, e por aí vai. Enquanto algumas instituições deram um apoio inicial para os docentes, a nossa instituição nem olhou para esse caso. Então, quer dizer, e aí a gente tem que ouvir, né, paralelamente a alguns estudantes, porque a gente também não pode dizer que são todos, mas um grupo de estudantes tentando desqualificar o ritual interno, né, menosprezando todo o gasto e esforço que os professores têm tido para honrar os seus compromissos da melhor forma possível. O problema do não investimento em educação, quando você fala de décadas, né, e de quando a gente vai perceber isso, era o que nós falávamos sobre a questão geracional. Quer dizer, também a gente precisa, no Brasil, o mesmo que se faz quando você precisa
Quando você precisa fazer uma frente de vacinação para dizimar totalmente, seja a tuberculose, né, seja agora a Covid, você também precisa fazer com a educação frentes de alfabetização, por exemplo, em campos. Quando a gente faz na disciplina de Sociologia 2, que é o momento que a gente vai a campo, para a Praça São Salvador, aplicar questionários, que é o momento que os alunos começam a fazer pesquisa de campo, você percebe um número de pessoas ainda que tem problemas com esse letramento oficial, né? O que a gente chama de não seria o que a gente chama de não alfabetizadas, que a gente não opõe como se fosse cultura versus não é o fato de ser alfabetizado que garante nada, mas é absolutamente importante em uma sociedade com base em questões jurídicas, econômicas. A alfabetização é uma forma de cidadania fundamental. Agora, quando você fala desses termos econômicos e quando você fala dos alunos, me parece que seria importantíssimo as universidades que elas discutissem economia de uma forma muito mais frequente, com seminários amplos aos alunos de engenharia, aos alunos de biologia, não só aos alunos de ciências sociais, porque a gente tem uma discussão sobre a auditoria da dívida, a gente tem a discussão da Lei Candir, a gente tem a discussão da própria partilha dos royalties, que nós precisaríamos construir um glossário, um arquivo comum, para que em momentos de manifestação as pessoas soubessem o que elas estão falando. É muito cansativo você ter que explicar muitas vezes aquilo que já deveria ser um diálogo comum e que nos faria avançar. Mas parece que, eu não sei, talvez até por uma forma de educação precarizada, né? Parece que é cansativo para alguns realizarem temas, debates que são fundamentais para a nossa vida acadêmica. Entender o que é a vida acadêmica para além do Lattes é entender que, nesse momento, o produtivismo que a CAPES exige, ele nos interessa. Isso, nós estamos produzindo para quem? Nós estamos lendo o que os nossos colegas na Bahia produzem, nós estamos pensando as discussões sobre raça, maternidade e pandemia. Será que todo biólogo, está passando um caminhão aqui, será que não seria interessante discutir com os alunos de biologia o significado social da revolta da vacina e a entrada do Estado de forma compulsória e autoritária nas casas, obrigando pessoas que não compreendiam, porque o Brasil do século XX até a década de 50 é um país que se cura através de simpatias e curandeiros? Como é que você insere a ciência dentro do cotidiano da família brasileira? Esse negacionismo científico não tem base no não acesso à saúde? Então, Carlão, eu acho que é importante que a gente fala de interdisciplinariedade, mas não tem um seminário comum nessa universidade. A gente falou disso ano passado, que traga a biologia, as ciências sociais, a administração pública, a medicina veterinária para uma mesma mesa com o mesmo tema. O tema está aí, o tema é a pandemia. Mas a UENF não conseguiu realizar essa tarefa, e não provavelmente porque seus professores não quisessem, mas porque precisa de um ente que possa impulsionar esse tipo de atividade concreta, científica. Ela é necessária, e vários pesquisadores, várias matérias na própria BBC, pesquisadores do mundo todo disseram da importância das ciências sociais na discussão da pandemia, porque você explicar para uma pessoa que ela não pode sair à rua. Gente, agora os cachorros resolveram entrar numa briga aqui na rua. Não é só tarefa da saúde. Então, eu acho que nós falhamos na UENF em 2020 em realizar seminários conjuntos de diferentes áreas, cada uma discutindo do seu ponto de vista em um mesmo horário, de forma aberta, a sua ciência e como a sua ciência poderia colaborar, de fato, na cidade de Campos, para pensar a pandemia. Eu acho que nós estamos falhando como universidade em um item muito importante da avaliação da CAPES e do CNPq, que é a divulgação científica. Você está fazendo divulgação científica, o Pedrovski está fazendo divulgação científica através do blog, mas parece que há um preconceito. Eu gostaria de entender dos colegas, realmente, com todo respeito, qual é a base do preconceito a divulgar a ciência, porque na universidade de onde eu venho, na década de 90,
você trabalhar para divulgar a ciência era algo como se você estivesse se prostituindo. Por exemplo, fazer pesquisa política em época de eleição. O professor que fazia isso era mal visto pelos catedráticos que preocupavam em pensar a ciência política. Eu acho que isso já mudou. Mas nós, como universidade, ainda não conseguimos criar grandes fóruns de discussão, que eu gostaria muito de ouvir meus colegas sobre aquilo que eu não sei em relação à pandemia. E eu acho que isso seria um serviço importante para dentro da universidade, mas principalmente para mostrar qual é o lugar da UENF nessa região do Norte Fluminense e no estado do Rio de Janeiro. Eu acho que você tocou num ponto que eu diria fundamental, né? Que talvez mostrasse aos nossos alunos uma outra dimensão do que é a universidade, né? A partir desse esforço coletivo. Eu, inclusive, estávamos na segunda-feira conversando com a Olga e a gente estava falando exatamente, a UENF veio com uma proposta, eu diria, arrojada na sua concepção inicial, né, de estrutura institucional, com vários desafios. Não vou nem falar que a UENF teve a questão, foi a primeira universidade a contratar 100% doutores, porque isso já não é, eu diria, não é o mais relevante. Mas ela tinha a coisa de, por exemplo, nós tínhamos o ciclo básico comum, né, que ele foi simplesmente extinto por algumas questiúnculas. Eu tinha anotado aqui exatamente para falar ali, disciplinas Darcy. Eu vou falar disso daqui a pouco. Pois algumas questiúnculas de pessoas. Então, ao invés de tentarmos superar esse tipo de dificuldade que foi criada naquele momento, rediscutindo a forma, né? Porque quem trabalha com modelo, ou quem pensa também, vai dizer que sempre você revisita o seu pensamento, os seus conceitos, você revisita modelos. Então, quer dizer, um modelo criado, ele deve ser revisitado sempre. Agora, a gente discutiu isso no passado, né? O CBC tinha uma coisa fundamental, que, primeiro, integrava a comunidade docente e discente e criava um sentimento de pertencimento institucional fantástico, né? Onde vários grupos de estudantes podem fazer seu depoimento do quanto aquilo foi importante. Então, quer dizer, era um esforço coletivo de docentes e estudantes para exatamente atingir um objetivo maior, que era exatamente isso que você está colocando, né? Ou seja, a integração das áreas de conhecimento. Eu acho que a questão do biólogo, por exemplo, vou tentar, obviamente, usar o que me é próximo, né? Lá no início da década do milênio, né? Nós fizemos um convênio internacional onde nós envolvíamos instituições dos Estados Unidos, né, de diferentes estados, até Porto Rico, envolvia o CBB e o CCH, CBB na área de ciências ambientais e o CCH na área de políticas sociais. E tinha como objetivo exatamente tentar, no segundo passo, que era um passo onde nós tínhamos a possibilidade de fazer um curso comum entre o CBB e o CCH, voltado para esse tipo de abordagem, que era desde a geração do conhecimento básico à transformação em políticas públicas, o que eu acho que é, hoje, um dos maiores desafios impostos para a universidade também, que não é só a divulgação da ciência, mas a gente tentar colocar o que é gerado dentro da instituição como política para a transformação social e o bem-estar do cidadão. Então, eu vejo que esse talvez seja um momento extremamente oportuno, onde a gente não precisaria deslocar ninguém, chamar uma comunidade para a gente pudesse ter um grande seminário interno discutindo essas possibilidades e resgatar o que talvez seja realmente o grande desafio, que é um ciclo básico comum entre todos os nossos centros e que poderia ser mantido até como uma atividade remota, já que isso eu acho que a gente tem que conversar, Carlão, para fazer essa proposta como uma área na qual os professores
em conjunto, 5 ou 6 professores de centros diferentes dão uma aula, e o curso, já que nós podemos inovar, porque eu fiquei muito assustada quando o secretário à época de Ciência e Tecnologia, o Leonardo Rodrigues, né, esteve na UENF, e um colega fez uma demarcação no apitão, né, virou e disse: vocês das ciências humanas, né? Fez uma demarcação, e eu até escrevi um texto sobre isso posteriormente, indicando para ele algumas leituras, porque eu acho que a gente tem que discutir, Carlão, epistemologia da ciência para dizer que melhoria de alimento não é ciência, é aplicação de instrumento. Você aplicar, né? Você ter um mega computador ou um mega observatório de física e você anotar procedimentos não é criação de modelo, não é crítica e não é inovação científica alguma. Então, eu me comprometo, se tivesse esse curso, a trabalhar o livro do professor Boaventura de Souza Santos, Metodologia das Ciências Sociais, onde ele, não só ele, mas o Thomas Kuhn, na estrutura das revoluções científicas, e o próprio Bruno Latour, em Vida de Laboratório, a grande ciência que está sendo feita no mundo nesse momento destroçou essa separação. O cientista hoje, que acredita que há biologia de um lado e sociologia de outro, precisa rever os seus conceitos urgentemente, sob pena de estar incorrendo paradigmaticamente, não é senso comum e na opinião, é paradigma científico. Porque a construção de uma ideia do professor Pardal separado com uma espécie de tubo de ensaio e um laboratório, ela já foi implodida na Segunda Guerra Mundial. Então, quem não entendeu que as empresas farmacêuticas mandam no mundo e que a gente trabalhando nesse momento para a indústria bélica matar mais pessoas no Oriente Médio, tem que entregar seu título de cientista porque não está entendendo nada. A ciência hoje, e não de hoje, mas hoje, sobretudo, já se ocupa para pensar quanto tempo nós vamos permanecer no planeta e se é possível, com esse crescimento populacional global, nós alimentarmos até aqueles que hoje têm alimento. Então, Carlão, a gente tem que fazer um esforço muito grande, que pode ser perdido, mas o Darcy já nos ensinou sobre causas perdidas, porque o que me preocupa ao ver alunos da veterinária atacando professores é pensar que ser bem-sucedido é trabalhar em empresas privadas que estão falindo. Me preocupa que alunos de engenharia do petróleo queiram entregar a trabalhar para uma Petrobras que está sendo entregue. Não vai haver mercado de trabalho para vocês. Não é uma questão de avaliação da esquerda ou da direita. É só você perceber a privatização da Eletrobras e que quem quer guardar mesmo e ter bons salários tem que apoiar o servidor público, porque ainda é, talvez, um dos únicos lugares desse país que se mantém sólido, apesar dos ataques constantes, mas se mantém sólido fazendo o que você disse, tirando do próprio bolso para dar aula, para fazer campo, para comprar reagente, para investir tempo em criar projetos mirabolantes para tentar provar, para comprar um microscópio que em outros países já não tem nem toda essa burocracia que tem no Brasil. Ou seja, parece que há um ranço com a ciência no Brasil, tanto dos gestores dos governos, e aqui eu não estou falando só desse governo, né, para não dizer que eu só faço ataque ao governo atual, eu sei fazer autocrítica aos governos também anteriores, mas é óbvio que a gente não pode deixar de pensar na expansão das universidades, na entrada de estudantes da classe popular nos governos Lula e Dilma, e é óbvio que a gente não pode desconhecer o ataque à educação e à ciência e tecnologia no governo atual. Mas eu sou totalmente favorável à volta do ciclo básico como uma área, nesse momento remoto, e acho que até é necessário. Estava até pensando aqui, né, que na realidade seria o grande avanço, porque a gente está falhando, na realidade, em formar um cidadão na sua plenitude digamos, de informação, na sua plenitude de ser um cidadão atuante. E o mundinho, né, aquele mundinho da experimentação, aquele mundinho do laboratório, aquele mundinho da profissão, ele foi uma das coisas que o Darcy queria
exatamente romper quando criou o ciclo básico comum, porque tinha uma evidência muito clara que aquele cidadão altamente especializado, ele era um cara eficiente na sua, vamos dizer assim, na sua atuação. Mas, por outro lado, ele era um ser incapaz de se relacionar com as pessoas e incapaz de liderar um processo coletivo. Então, ao se formar um cidadão, nós estaremos formando um cidadão com uma liderança coletiva, pensando no todo, e não só naquela relação estreita com a sua área de atuação. E já dizia até aquele órgão de esquerda, né? O Banco Mundial é um órgão de esquerda, né? Ele dizia... Está na lista? Entrou na lista? Entrando na lista de esquerda, que a educação ela é um elemento de transformação. A boa educação e o investimento na educação traz benefícios duradouros. Não quer dizer, se ele é um órgão de esquerda ou se não é de esquerda, ele reconhece que o investimento na educação é fundamental. Então, a questão é que o BID estabelece metas educacionais para transferência de renda para os países que pedem dinheiro, né? Trocando em miúdos, é isso. Então, eu queria colocar uma coisa, aproveitando não só... Não, mas, Carlão, a gente tem que fechar o compromisso de fazer essa área em homenagem ao Darcy, recuperando o ciclo básico. Temos que achar mais 2 ou 3 professores interessados e abrir a área. Com certeza. Eu me disponho a ser um colaborador. Compromisso público. Está registrado, vai ficar aí, né? Aliás, não é a primeira vez que eu falo isso. Eu falei isso durante a campanha à reitoria também, que como se eu fosse eleito, eu resgataria o CBC. E seria, obviamente, uma coisa voluntária, né? Tipo, por adesão mesmo. Claro. As pessoas que quisessem. Eu acho muito interessante a gente colocar os cursos como ciências sociais, a biologia, a química, a física, a agronomia veterinária, todos juntos, até os cursos da área tecnológica, como as engenharias, mas seria voluntário. Eu acho que os alunos teriam muito a ganhar e a se formar, né? Como a gente está falando aqui, como verdadeiros cidadãos, com um olhar e um espectro um pouco mais amplo do que só na sua formação, porque é aquela coisa do imediatismo que a gente já colocou. O cara entra, ele quer... Eu acho que é importante ele se sentir um profissional, mas se sentir um profissional, no lato senso da palavra, ou no estrito senso da palavra, melhor, ele poder olhar todo, né, todo o entorno dele, porque ele se ele almeja, por exemplo, ser um líder na profissão dele, ele vai ter que saber um pouco mais das relações humanas, e isso, obviamente, e da questão da política, entender a política, para tomar decisões que não sejam afetadas, obviamente, por rompantes de decisões, né? Ele vai ter que ser um cara que entenda as relações internas, relações internacionais, né? Por exemplo, é o exemplo que falou que vai ficar nos registros de formação de todos os diplomatas, vai ser a relação que o Brasil estabeleceu com a China. Né? Como não se faz política internacional, vai ser o case em todos os institutos de formação de diplomatas, né? Porque o Brasil tem uma relação econômica, de balança econômica, onde a China é a principal relação de compra, né? Dizem que é em torno de 70%, como você ataca o país que é o que te compra mais produtos. Né? Então, quer dizer, entre essas e outras coisas, essa relação do Brasil com a China, estabelecida recentemente, vai estar nos anais de formação de diplomatas em todas. Isso não foi eu que disse. Na realidade, isso foi dito por um diplomata que foi, inclusive, chanceler brasileiro e membro do Itamaraty durante muitos anos. Então, eu fico muito à vontade de dizer. Uma bela tradição na política, na diplomacia, né? Nas relações, como mediador, em vários momentos importantes internacionais, sabe? Então, realmente é lastimável esse momento, uma destruição de uma condição que nós tínhamos, né? Como diplomacia.
nas nossas relações externas. Né? Então, se você me permite, agora eu gostaria de dar um pulo para essa coisa da ciência, da educação e da política. Ela está toda misturada, né? Junta e misturada, porque elas não tem como você desconectar. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foram algumas informações que eu acabei extraindo de um relatório da OECD, né? E naquele relatório ele dizia que, e num país tão desigual quanto o Brasil, isso é uma discussão que eu diria fundamental. Pessoas ali no limiar da pobreza, elas levariam algumas gerações para alterar o seu status social. É um número tão absurdo que eu fico pensando se é que houve algum erro. Diziam eles nesse relatório que era algo em torno de 8 gerações. Olha, para mim é uma coisa tão difícil de entender, né? Mas a gente acaba vendo um país como o Brasil que arrasta essa desigualdade secular, né? Mas, por outro lado, também nós temos países onde as pessoas dizem não, aquele só não conseguiu chegar onde eu cheguei porque ele não teve disposição de fazer isso. É um discurso muito comum, né, que a gente vê em alguns colegas, e simplesmente acaba isso reverberando de uma forma muito ruim para jovens que escutam isso, sem considerar, obviamente, que muitos dos jovens que estão ao lado dele não tiveram a mesma oportunidade. E isso aconteceu, né, Luciane, quando, pela primeira vez, nós tivemos a introdução da cota nas universidades públicas. Isso foi muito impactante. Eles diziam, não, estão sendo tirados a minha vez, não sei o quê, pereré. Então, quer dizer, essa é uma coisa que hoje a gente vê aqui, por exemplo, na UENF, que é um dado que eu tenho por questões muito recentes, nós formamos mais estudantes que entraram pela cota do que pela livre concorrência. É um dado importante, e esse estudante acaba valorizando mais a instituição pública do que muitos que entraram pela livre concorrência, que nos tratam, talvez sejam esses que estejam nos tratando de uma forma diferente, porque aquele que entrou pela cota e entende a importância da universidade pública, que dá a ele um apoio, ele realmente encara de uma outra forma a relação com a instituição pública, com os seus docentes. Porque muitos deles, inclusive, não estão nem preocupados em saber, eles imaginam que você foi formado porque você é parte de uma proto-aristocracia econômica ou social, enfim, né? Muitos não se preocupam em entender, inclusive, a trajetória. Esse talvez seja o momento da gente discutir isso, né? A importância da cota, e é importante porque a UENF, junto com a UERJ, foram as primeiras instituições, depois vieram as federais com a cota. Né? Isso é importante marcar, porque muitos desses estudantes... A gente perde muito a história recente do Brasil, né? As pessoas não se preocupam muito em entender a história. Se a gente perde a história recente, imagina há 20 anos, de 64 até 84. As pessoas esquecem, não acreditam que pode ter acontecido isso no Brasil. Né? Ou o Holocausto, né, em 40 e alguma coisa. Aí... Alô, você está sem som. Você está atendendo. Não, eu estava colocando aqui o Franz Fanon, que é um psiquiatra estadunidense, e ele fala dessa forma da divisão das terras, mas também da forma como os negros nos Estados Unidos criaram as caixas de educação, as frentes de educação do seu próprio povo, e o impacto disso, por exemplo, a Universidade Brown nos Estados Unidos, ou mesmo hoje quando você olha... A Howard University fantástico. Exato. Eu tive o prazer de visitar. Olha, eu acabei de ter uma ótima notícia de um dos meus amigos que eu fiz na Faculdade de Direito, que fez o doutorado na London School e agora conseguiu ir para a Inglaterra, para uma universidade de Brunei, numa área bem afastada de Londres, mas uma universidade que preza
por essa recepção mundial. Então, eu acho que a forma como nós temos que, voltando à discussão de superar o analfabetismo, da mesma forma, para a entrada na universidade, nós também temos que fazer um grande esforço populacional. Aí eu estou falando dessa parcela das gerações que você tocou, que, em geral, ela tem cor. E quando a gente fala que ela é negra, esse esforço, ele é da superação, não só da superação do conteúdo formal, porque a gente não está falando de conteúdo formal. A imaginação exigida na sociologia, ela necessita de um conteúdo que é da literatura universal, você tem que ler Stendhal, você tem que ler toda a obra, ou boa parte do Machado de Assis, para entender a configuração social de pai contra mãe, que é um conto sobre escravidão no Brasil, de 10 páginas, considerado um dos melhores contos, que é um conto de sociologia. Uma escrava que tem um filho e um homem cuja ocupação naquele momento no Brasil era caçar escravos para devolver aos senhores e ganhar uma recompensa. Isso é sociologia. Então, muito longe de uma ideia tecnocrática ou uma ideia burocrática da ciência, nós estamos falando de uma superação geracional, a obrigação do inglês, a obrigação da literatura e da arte. E isso não tem a ver com elitismo. Você pode gostar de Basquiat, você não precisa gostar de Rembrandt, você não precisa gostar de Picasso, mas você tem que conseguir compreender como fazer a vida andar do lugar em que você está. Então, a tragédia da qual você fala das 8 gerações, quando eu fiz a pesquisa o ano passado na Portelinha, já é bem público que eu passei o ano passado quase toda envolvida com a Portelinha, a pesquisa que começou de uma forma, eu percebi que eu tinha que perguntar as ocupações. A clássica configuração é, em campus, pai, avô trabalhador da terra, analfabeto, avó trabalhadora doméstica, analfabeta, mãe trabalhadora doméstica, não houve nenhuma mobilidade social ascendente, e o pai que arruma algum trabalho no comércio ou informal de baixa qualificação. Quando eu conversei com o José Luiz Viana, o professor da UF, sobre isso, que eu pedi auxílio a ele para pensar o tema, ele disse, eu estou estarrecido. Há 20 anos atrás, quando uma pesquisa encomendada por um órgão internacional, eu não me lembro se foi ONU, se foi BID, mas que foi realizada no Brasil em várias capitais, e como ele estava em campus, teve um braço em campus dessa pesquisa, de lá para cá não houve qualquer mudança. Como pensar a questão geracional se essa mudança não acontece? E os nossos alunos, olhando para dentro da UENF, muitas vezes são os primeiros a estarem em uma universidade pública. Mas, exatamente, a gente precisa recuperar qual o significado disso, porque o diploma, a formação, não altera o que o Pierre Bourdieu chama de capital social. O capital social, ele é muito bem representado na figura da filha do Fux, né, que o concurso, como vocês devem lembrar, foi um concurso no qual o pai fez uma campanha absurda e ela hoje tem um desempenho pífio como desembargadora. Pífio. Isso mostra que boa parte do nosso judiciário, ao qual nós criticamos tanto, nós temos juízes de 30 anos absolutamente insensíveis ao mundo real, e quando vocês falam que se pensam PhDs, isso é resultado da formação universitária, eles passaram pela universidade. Então, se a universidade não fizer a crítica, nós vamos continuar formando os mesmos juízes, os mesmos desembargadores que aí estão. E a questão geracional, ela é muito importante exatamente porque há pouco tempo eu conversava lá em Acari com o Delei, e uma das alunas de um curso básico dentro da favela de Acari passou em primeiro lugar no curso de letras na UERJ. Qualquer pessoa que acredita que um cotista, que no Brasil ficou como um termo pejorativo, engraçado, porque as pessoas falam tão bem dos Estados Unidos, mas a questão das ações afirmativas que são absolutamente ponto pacífico, ou eram, né, até algum tempo, ponto pacífico nos Estados Unidos, essa parte parece que os brasileiros se esquecem. Então, a cota não é uma esmola e a cota não é um favor. A cota é absolutamente uma das formas de equalização da desigualdade. O José Jorge de Carvalho,
professor da UNB, um professor que fez uma cruzada fundamental em relação às cotas no início dos anos 2000, mostrou algo muito simples. A nossa evasão é muito maior do que o percentual das cotas. Então, e outra, quando você tira a cota e compara as notas da classe média que diz que teve o seu lugar retirado, o filho da classe média não passaria do mesmo jeito. Então, para que se fale de algumas pessoas têm uma informação melhor, porque aí a culpa, né, não é do negro cotista, do aluno de escola pública cotista. A culpa é que seu filho não passou mesmo. Se tirasse a cota, ele continuaria não passando para economia na UERJ. Agora, o ódio de raça e o ódio de classe que as ações afirmativas trouxeram para o debate é importante porque as cotas já estavam aí, elas só eram as cotas para um único grupo. E para falar também de reserva de vaga, o Getúlio já tinha reservado vaga lá no seu governo em 1930. Então, o Estado Novo tinha uma definição de que uma fábrica com mais de 50 funcionários teria que ter um percentual de nacionais, exatamente pela questão da imigração. Então, a gente tem que desmistificar. A universidade é um lugar para todos. Não é essa garantia do vestibular, ela até tem que ser repensada, Carlão. Eu acho que a gente tem que conseguir outras formas de acesso à universidade. Eu acho que a extensão hoje é fundamental e eu acho que já se mostrou que as ações afirmativas e os estudantes, fruto dessa ação, tiveram um desempenho absolutamente aceitável dentro de uma universidade, porque o conteúdo não define o profissional. É por isso que é tão ruim você ver alguns alunos que não têm uma formação humanística, porque eles não sabem escrever uma carta, que é um problema que nós temos na atual tecnologia. Então, a formação ela precisa ser completa, porque os engenheiros precisam conseguir compreender que não dá para acreditar que aquela avenida, a ciclovia Tim Maia, caiu e a outra está do lado há 100 anos. Caiu por quê? Né? Caiu porque a gente tem que discutir por que caiu, Carlão. Porque exato, a informação de quem fez é um problema do engenheiro, porque aí a gente vai ter que repensar o que a gente está fazendo na universidade. Verdade, verdade. Eu quero aqui dar só um alô aqui, que a gente está recebendo aqui alguns elogios aqui. A Mariana Lacerda Carvalho manda saudações. Muito bom acompanhar essa live. Beijo, Mari. Aprendendo muito desse universo da ciência e da política com vocês. A nossa Daniele Pádua, viva os filhos do Reúne. Né? É verdade. Outra Fabiano Machado. E aí, só lembrando, Daniele, que o nosso amigo que esteve aqui conosco da universidade, que nós entrevistamos, Carlão, português, quando ele diz, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, que eu quero lembrar principalmente do que ele disse dentro do Apitão. A universidade é realmente o melhor lugar do mundo. Eu não consigo, desde os 17 anos, eu nunca consegui me pensar fora da universidade. Se eu encontrar os alunos, pensar a ciência, superar problemas, ganhar prêmios, beber uma cervejinha, porque, obviamente, isso também é parte da ciência. Ver alguém como o Carlão, quando é homenageado já a terceira geração de alunos, ou a professora Lutigatti Cavalcante, que já acompanha os filhos dos seus alunos. E esse é um tipo de laço muito especial e que em universidades europeias, não é uma questão de que são melhores, mas esses lugares de um professor, eles são sagrados no sentido mais alto da sociedade civil, não no sentido religioso. Esse lugar não pode ser rompido, porque não há quem não tenha na sua formação um professor. Essas campanhas que a gente chora, quando vê, o professor fez toda a diferença, elas são concretas, porque muitas vezes, dentro da escola, com as suas divisões de classe, de gênero, de raça, nós não achamos que as meninas podem ser cientistas, né? Talvez para os filhos do professor Carlos Rezende, talvez para os meus afilhados, isso esteja posto, a universidade está posta, mas é aqueles que nunca viram uma universidade, né? Então, eu acho que essa é a grande mudança. A filha da empregada doméstica pode parecer um populismo barato, mas não é um populismo barato, é exatamente o lugar da transformação da qual nós estamos falando.
Fabiano também, Machado, manda um salve aqui para os companheiros e companheiras de luta. Muito orgulho de vocês. A Mariana, novamente, ó, duas potências da UENF. E a nossa amiga Graciete Nunes também fazendo um salve aí para os camaradas. E eu também faço a todos a minha saudação aqui e dizendo que realmente nós estamos na luta por uma universidade inclusiva, na luta por uma sociedade mais justa, né? Uma luta que ela talvez vença o meu tempo de vida sobre esse planeta aqui, mas que certamente vou deixar sementes que deverão continuar essa luta, porque eu não aprendi essa luta sozinho, né? Eu desfruto do aprendizado com colegas como a Luciane, como a Graciete, como muitos outros, a Daniele, o próprio Fabiano, enfim, muitos outros. Então, a gente deixa aí as sementes que vão continuar germinando essa luta até que a gente consiga uma sociedade que realmente trate todos com mais justiça, trate todos com mais justiça, como, né, tudo, e a gente não tenha uma sociedade tão desigual quanto a que a gente hoje vive, né, e simplesmente ignorada por muitas das pessoas que muitas vezes a gente escolhe para nos representar lá em Brasília ou aí no Rio de Janeiro, enfim. Então, é isso que nos... Mas eu quero também deixar aqui a gente... Carlão, deixa eu só registrar na figura da Graciete todo o nosso respeito e solidariedade aos professores e professoras da rede pública aqui do município, do estado, né? E o belo ato que o CEP fez na segunda-feira, estive lá bem cedo, e é exatamente isso, assim, os professores, não é hora de abrir escola, né? E esse é um momento importante, porque nós já temos professores que morreram por conta da abertura de escolas em São Paulo. Então, parabéns ao CEP por estar à luta na cidade de Campos, porque nós sabemos que a pressão é grande. Eu acho que, na realidade, a gente já está tendo frutos, né, negativos, né, dessa início de reabertura, né, conclamado por alguns dirigentes do ensino privado e aceito pela Secretaria de Saúde aqui. E, realmente, tem que haver uma priorização nessa questão, nessa discussão muito séria na nossa saúde, né, na saúde de todos. E eu queria dizer, Luciane, que principalmente para esses jovens, que são jovens que vêm de família, muitas vezes, que não é da classe média, mas que entram na universidade pela cota e vêm de famílias realmente com menor poder aquisitivo, eu quero dizer a vocês o seguinte, que o ensino público, a universidade pública, o ensino público como um todo, é a universidade pública que vai poder promover realmente essa mudança social. E ela não está distante de vocês. Lutem pelo ensino público, continuem lutando pelo ensino público, continuem lutando pela universidade. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma colega, eu vou evitar falar o nome, mas porque eu não tenho nenhum consentimento de falar sobre esse assunto. Mas achei a posição dela muito interessante. Se as pessoas da classe média, nas primeiras barreiras, porque é importante lembrar principalmente para os jovens, até a década de 70, o ensino público, lá, o ensino fundamental, o ensino médio, né, ele era muito, muito forte, o ensino público. Ele começou a se degradar a partir da década de 60, né? Por coincidência ou não, né? Aconteceu esse enfraquecimento do ensino público. E muitos de nós, né, e não é o meu caso, mas muitas das famílias, ao invés de continuarem a luta pelo ensino público, simplesmente colocaram seus filhos nas escolas privadas, né? Se tivéssemos continuado, ou seja, eu falo tivéssemos porque nós somos uma sociedade, embora eu não tenha estado naquele período lutando por isso, porque eu era um jovem de 4 anos lá quando tudo aconteceu e toda essa transformação no ensino público ela ocorreu nesse período, vamos dizer, e se tivéssemos mantido uma luta por uma escola pública naquela ocasião, talvez hoje a gente tivesse
um perfil diferente, né? Mas simplesmente aqueles que tinham dinheiro removeram seus filhos do ensino público e mandaram para o privado. E a gente vê que o ensino público ele é tão bom que você vê as escolas de aplicação são muito boas, os institutos federais são excelentes, né? Inclusive os institutos federais de formação de ensino médio são muito melhores do que as escolas militares. Quando apresentam as informações, eles se esquecem de dizer isso, né? Então, se ao invés de lutar... eles não se esquecem de dizer, né? Mas alguns colegas nossos defendem, né, escolas... Eles olvidam o dado, né? Eles omitem o dado. Eles não se esquecem de dizer. Então, é uma situação realmente muito interessante no Brasil, né? Porque essa questão do ensino público, ela simplesmente foi... Mas é estranho, né? Tem uma parte da classe média, até eu vi um filme esses tempos que eu queria sugerir para vocês, chamado Casa Grande. É um filme bem contemporâneo, é um pouco do Que Horas Ela Volta, mas pensando nessa questão das ações afirmativas. O personagem principal é um economista falido, assim, fã do Ike Batista, que mora numa grande casa em São Conrado, com 3 empregados domésticos, uma empregada, uma faxineira, um motorista, e que está falindo, e o filho estuda no Santo Inácio. O filho é um adolescente típico, que não sabe o que vai fazer, e ele arruma uma namorada que é cotista, né? E a namorada é muito mais engajada, sabe muito bem o que quer fazer, sabe muito bem o que quer estudar, e eles começam a discutir no churrasco que as ações afirmativas são inválidas, porque ele sempre foi atrás do que ele queria, porque ele sempre trabalhou. Eu acho que esse é um rebaixamento da consciência, Carlão, e é o lugar da ideologia. Porque eu me lembro, na década de 90, quando privatizaram a CRT no Rio Grande do Sul, o pessoal disse que ia melhorar a telefonia, que era para todo mundo ter telefone, porque na minha infância ter telefone era algo para ricos. Então, há muito tempo no Brasil, a gente vai privatizando, dizendo que vai melhorar, mas nada melhorou, e muito menos... E assim, a escola privada, eu tenho até me assustado muito com a fala de alguns professores, de exigências de um grupo bolsonarista da direção, ou muitas vezes religioso, né? Eu não acho... Eu entendo, eu sei que a gente tem igrejas católicas, enfim, mas há um limite entre aquilo que você faz na sua casa e aquilo que você faz dentro de uma escola. Então, tem um negacionismo dentro de algumas escolas particulares no Brasil, né? E a questão militar, eu só queria dizer para as pessoas que eu tenho medo de tudo que é fechado. Toda instituição fechada me assusta. E que as pessoas deviam estudar o caso, né, o Spotlight, é um outro filme que fala do caso de pedofilia na Igreja Católica, porque eu não deixaria meu filho em escola militar. Se as pessoas falam tanto de pedofilia, elas deviam estudar os casos dentro do Exército e de escola militar. Porque esse tipo de ensino baseado na hierarquia, na força e no machismo, ele só consegue produzir um ser humano deturpado, que são os traumas terríveis impostos tanto por instituições de moral religiosa fechada, porque eu não acho que seja um problema, acho que tem colégios muito bons, católicos, mas a forma como algumas instituições trabalham de forma fechada só servem para deturpar e para causar traumas. E essa ideia de que a escola militar educa melhor, educa para quê? Para ter ordem? Mesmo dentro das academias militares, os próprios recrutas reclamam da quantidade de humilhações a que eles são submetidos, da quantidade de violações do corpo, do que a gente acha que a gente precisa do militarismo para poder ser gente. É isso mesmo que os brasileiros acham, que a gente precisa de escola militar para ensinar, porque a violência é muita. E onde que a violência é muita? A violência que é muita é a violência social sobre os pobres. Agora, ninguém precisa de escola militar para ensinar seu filho a ser gente, não. Acho que as famílias podem fazer isso muito melhor. Aqui quiserem colocar os filhos, aqui quiserem, que coloquem, mas o Estado não tem que se ocupar de construir escola militar. Isso, na realidade, me remete a uma passagem, né, que uma vez eu discutindo sobre a questão da educação, né, as pessoas tentam terceirizar a responsabilidade, né, a escola, e se omitem, como pai e mãe,
na educação dos filhos, né? A diferença é que a educação vem de casa e você simplesmente, na escola e na universidade, você forma um cidadão com conhecimento, enfim, coisas desse gênero. Então, é uma coisa importante da gente ter devidamente registrado. Agora, Luciana, a gente vai caminhando para o final, porque já estamos a 1h10. Uma vez me sugeriram para nunca passar muito de 1 hora, porque as pessoas vão perdendo... Vão almoçar, né? Levem almoçar. a gente para o almoço, enquanto vocês almoçam, fiquem ouvindo a live. Então, é uma coisa que me chama a atenção, né? Porque bom, primeiro eu queria dizer que a Luciane foi escolhida realmente por toda a sua a trajetória de luta pela ciência e na política também. Uma pessoa que tem atuado intensamente desde que chegou ao UENF, junto à associação de docentes, junto à comunidade, a comunidade ali da Portelinha, ali do lado da UENF. É uma pessoa muito engajada nas lutas sociais dentro da nossa cidade. Então, a escolha da Luciane, ela realmente é proposital, e uma pessoa bem formada na área de sociologia, pensa a universidade, conhece a proposta da UENF, conforme Darcy Ribeiro preconizou lá no seu modelo institucional. Eu queria que você fizesse apenas uma reflexão, se é que você já não esteja fazendo já há um bom tempo, mas a gente nunca conversou sobre isso. Como é que você vê a UENF, como ela foi pensada, e a UENF de hoje, Luciane? Bom, a UENF é uma utopia de concreto, né, que foi construída para que as pessoas fossem felizes no norte fluminense, em cima de um canavial, em uma cidade que é muito, muito representativa do tipo de estrutura social no Brasil. A UENF também foi um sonho de reunião de pessoas de todos os lugares do mundo, e, nesse sentido, ela é única no Brasil, estando no norte fluminense, né? A gente já pensou em fazer uma feira reunindo toda a produção de riqueza que nós temos, peruanos, espanhóis, argentinos, chilenos, russos, né? Nós temos todos outros países, quer dizer, não só da Latinoamérica, cubanos, e aí mineiros, sulistas, paulistas, capixabas, e eu acho que ao longo do tempo a gente foi talvez perdendo um pouco desse fogo que nos caracterizava, em parte por algo que o Roberto Lerner já falou em muitas entrevistas, que é uma extrema pressão de grupos externos sobre o que nós fazemos. E aí, quando ele dá o exemplo da COP na UFRJ, né, que você tem que... Não é qualquer um que entra na COP, é uma privatização dentro dos grupos de pesquisa, dentro da universidade, então é uma competição que faz com que a gente se fragmente. Essa fragmentação nos afasta, né? Eu gostaria muito de ter mais contato com os colegas da medicina, do curso de veterinária, de medicina veterinária, de agronomia, e gostaria de ter muito mais contato com os colegas do CCT, por exemplo, do que nós temos hoje. Mas eu acho que o espírito da universidade ele tem que ser constantemente reforçado quando a gente perde, quando a gente sofre tantos ataques como dos governos recentes. A gente tenta fazer isso na UENF, eu acho que a gente tem tido algum êxito, mas não é suficiente, até porque o papel do sindicato é principalmente defender interesses trabalhistas dos associados. No entanto, eu imagino uma série de possibilidades para criar, para renovar esse espírito. E ela, na época de 2017, quando o Carlão estava conosco na UENF, e o Carlão tem um papel também como fundador dessa universidade de ter acompanhado muito de perto e teve a honra de sentar ao lado de Leonel Brizola, né, de Darcy Ribeiro, enfim. Eu acho que esse tempo desses grandes homens, e aí eram homens, porque a política era essa, embora a gente tenha também mulheres importantes, mas que acabam ficando mais escondidas na história, é isso que a gente tem que mudar, eles eram sonhadores. E como a utopia, ela foi, parece que ser utópico se tornou algo antiquado ou algo ingênuo, era óbvio que o Darcy era um utópico, e era óbvio que o Brizola era um outro utópico.
É claro que essa é a posição, os brisolões estão aí, com todas as críticas que a gente possa fazer contra a posição política de ambos. É claro que a UENF é um sonho realizado. E é isso que a gente precisa manter vivo, Carlão. Eu acho que aqueles que estão aqui talvez tenham perdido um pouco no cotidiano e nas relações interpessoais esse brilho nos olhos que caracteriza a universidade como um todo e que não pode ser obtido só com produtivismo ou com uma defesa ou com o Lattes, né, que é o termo que você utiliza, por isso que você está nessa empreitada. Eu acho que esse humanismo que você demonstra nas suas preocupações também com a cidade de Campos, você que abraçou a cidade sendo de Niterói, mostra que a sua inquietação é uma inquietação mais do que necessária. Eu acho que falta um pouco, às vezes, um certo pragmatismo de resolução sem debate empobrece qualquer universidade, né? Acho que o nosso perfil seria fantástico se a gente tivesse conseguido o curso de História, o curso de Filosofia, um curso de Artes, Teatro e Cinema, que era uma proposta inicial, e seria fantástico se a gente dobrasse o número de docentes na UENF. Então, aqueles alunos que têm um ideal, o ideal docente é um grande ideal, mas a gente precisa manter a universidade viva para isso. Acho que 2017 foi um ano no qual nós trabalhamos muito, fizemos a campanha das cruzes, que a gente encheu a pitão de cruzes, recebemos muitas vezes no Cine Aduenf ônibus da UF, que vieram para cá. A última atividade do ano passado, antes da pandemia, contou com muita gente que aqui está nos escutando, de partidos, outros movimentos, a UF, que sempre vem aqui, o próprio IFE. E eu acho que essa abertura da UENF nos seus espaços físicos, não de qualquer forma, mas uma abertura, principalmente para as instituições de educação, ela é necessária. E eu queria, em primeira mão, Carlão, contar para vocês a possibilidade, quer dizer, a gente tem pensado em construir, eu estou conversando com algumas pessoas, a Assembleia Geral da Educação em Campos dos Goytacazes. E sabe por que eu estou dizendo isso, Carlão? Porque me preocupa que, historicamente, a universidade no Brasil esteja de costa para a educação pública. Os professores universitários, a não ser os que fazem extensão, não pisam em uma escola pública há mais de uma década. Por quê? Porque eles resolvem o problema. Os seus filhos vão estudar em escola particular, depois vão entrar em uma boa universidade pública, mas a escola pública ela tem que ser resgatada no seu significado. E é por isso que eu acho que a gente tem que fazer uma grande Assembleia Geral da Educação com as universidades, os IFES, as secundaristas, a escola, as municipais, as estaduais, as particulares, porque esse é o setor que foi para a rua lá em maio, embaixo de uma chuva torrencial, tem fotos do Carlão com a faixa do NEF, que só dá para ver a capa. E a gente fez isso, era um 24 de maio, algo assim, nunca choveu tanto em Campos, chovia de cima para baixo e pelos lados. Mas todo mundo lembra de que foi uma das atividades mais fantásticas. Eu diria que depois da greve geral de 2017, de abril, aquela atividade de maio de 2019 foi a atividade mais interessante que a gente fez, e parece que a chuva atiçou a raiva das pessoas à participação. O problema é que depois da participação arrefece. Então, a outra pergunta que eu tinha para você, o que você faria, né, se eu pudesse, faltava ao UENF, você já obviamente adiantou uma série de assuntos que obviamente estariam na pauta se você pudesse incluir nas atividades ou na transformação da UENF local. Então, agora nós estamos em 1h20. Eu queria realmente deixar para você as últimas palavras antes de eu fazer o encerramento e já de antemão agradecer muitíssimo tudo que a gente passou aqui nessa 1h20, foi bem rápido, foi agradabilíssimo esse momento aqui, a gente discutiu muitos assuntos, e a ideia do Além do Lattes, né, a LCA Além do Lattes, é exatamente isso, a gente mostrar
a construção da pessoa, a trajetória profissional, sem falar na questão do Lattes propriamente dito, né? Não vou entrar nessa questão, porque eu acho mais importante exatamente a gente mostrar essa questão do ser humano, né? Do que muitas vezes a gente enfrenta no dia a dia, como docente, como pessoa, né? Conversando com a Olga, eu, por exemplo, eu me sinto como aquela música do Titãs, né? Onde diria que queria ter aproveitado mais, feito mais para os meus filhos, abrir mão de muitas coisas na minha vida para me dedicar ao ENF, e eu vejo assim, depois de, agora nos meus 60 anos de idade, eu vejo assim, que cada coisa no seu tempo, e eu acho que a gente acaba perdendo essa perspectiva, porque ao longo da nossa formação, a gente vê muito, muito, muito das pessoas dizendo para você trabalhar, 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 entendeu? Enquanto você perde essa perspectiva de que você trabalha, você tem que ter lazer, você tem que viver com seus amigos, você tem que viver com sua família, porque no final das contas é isso que importa, né? A pandemia nos lembrou do que importa, né? Eu confesso que eu fiquei muito emotiva nos últimos tempos por conta de tudo isso que tem acontecido, e coisas banais me fazem... Aí você falou de uma, eu vou falar do Zé Cabaleiro, né? Qualquer beijo de novela me faz chorar. Mas é meio verdade mesmo, porque eu acho que a gente fica retesando o choro, né? E você está vendo ali as pessoas morrendo. Essa história que aconteceu de manhã, eu estava conversando com essa camarada em Porto Alegre, ela disse, olha, eu não estou conseguindo fazer nada, a gente acabou de perder uma secretária importante das mulheres por Covid, né? Então, eu acho que a gente tem que terminar estendendo a nossa solidariedade às mulheres, aos profissionais de saúde e da educação, que têm sido aquelas que seguram, aquelas e aqueles que seguram o país, que não tem nenhuma política concreta de combate. Então, são essas pessoas do cotidiano que têm sido atacadas em redes sociais, que estão dobrando o turno, que estão dando a comida de casa que não tem para quem tem menos. Quer dizer, parece que... E essa é uma fraternidade política que não é aquela acusação que faziam o Betinho na campanha contra a fome, né, rebaixando o ato político da doação do alimento. Mas você começa pelo alimento em todas as revoluções, né? Então, alimentar as pessoas não é um ato menor. O que não se deve é achar que alimentar as pessoas deve colocar nelas um garrão político, como se elas fossem pessoas de coronel algum, né? Mas também com fome, como dizia Chico Sainz, ninguém consegue fazer nada, né? Me organizando, eu posso desorganizar. E eu acho que é isso, a gente tem que praticar desobediência civil na medida que os governos nos atacam, como essa pressão para abrir as escolas. Então, Carlão, eu acho que o seu exemplo, você tem uma juventude aos 60 anos, que alguns colegas já perderam, né, indo para casa, para a sala de jantar, viver uma vida burguesa enclausurada, e isso é patológico, né? Perder a juventude é patológico. Nós devemos continuar com essa chama, como o Darcy deixou aqui esse legado que está lá na frente da nossa universidade. O Carlão sempre lembra daquela frase. E me emociona, como você falou, me emociona. Eu tenho que me controlar ao falar aquela frase, porque ela me toca muito fundo. Então a gente continua ao longo do mês. A Doença está organizando um curso de defesa pessoal para mulheres. Amanhã a gente deve divulgar esse card ali naquele espaço. Vão ser turmas pequenas de 5 mulheres para não ter nenhuma questão de quebra, né, da questão sanitária. Mas acredito que esse é um trabalho possível, né? As redes de acolhimento das mulheres para pensar o mês de março. Então, muito obrigada, foi um prazer aqui conversar com vocês nessa manhã de quarta-feira, nesse mês tão importante. A gente continua perguntando quem mandou matar a Marielle.
A gente sabe da resposta, mas a gente precisa que os assassinos sejam presos. Verdade, verdade. Infelizmente, a gente ainda tem aí 2 anos de um processo que, se fosse em outros casos, estaria resolvido já com uma certa velocidade. Bom, eu queria terminar agradecendo novamente a você, agradecendo as pessoas que nos ouviram. É um momento importante, como disse a Luciane, continuo aqui com o compromisso de reconectar o ENF através do CBC e vamos ver aquelas pessoas que encaram esse projeto junto com a gente, mas, independente disso, aqui já existem 2 pessoas dispostas, que é diferente de disponível, né, dispostas a conduzir esse projeto que certamente trará frutos positivos para essa instituição, que muito nos orgulha de fazer parte. Eu queria também, por último, agradecer ao Pedro Gatti, que tem colaborado. Obrigada, Pedro. Tem colaborado comigo. É ele que graças a ele, a gente transmite agora via Facebook e via canal YouTube simultaneamente. Isso. Massa. Então tá, um bom dia, uma boa tarde para todas e todos, e até breve, até a próxima. Avante, mulherada! É isso aí, mulherada. Tchau.